Nós vamos agora à BMF Bovespa em São Paulo com Band News Mercado, primeira edição ao vivo com Núria Saldanha. Olá, bom dia, Núria. Olá, bom dia. O Band News Mercado, primeira edição, está no ar com as principais notícias econômicas do Brasil e do mundo. O empresário Ike Batista renunciou à presidência e ao conselho de administração da MPX Energia. As empresas controladas por Ike vivem uma séria crise de confiança e as ações vêm desabando nos últimos meses. A saída do empresário foi uma das formas de aliviar a pressão sobre a empresa, considerada uma das mais saudáveis do grupo EBX. Com dívidas que chegam a quase 8 bilhões de reais no vencimento de curto prazo, o grupo tenta renegociar os pagamentos com alguns dos maiores bancos do país, além de fundos estrangeiros. O Conselho da MPX decidiu também cancelar a oferta pública de ações da companhia e promover um aumento de capital de 800 milhões de reais por meio de uma operação privada. As medidas foram anunciadas pela companhia nesta quarta-feira. Lá na Ásia, os mercados hoje encerraram com alta. A maioria das bolsas registraram alta, repercutindo ainda os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Criação de 188 mil novas vagas no setor privado. Esse dado foi anunciado ontem e é considerado aí uma prévia para o payroll, relatório oficial do mercado de trabalho, que sai amanhã no mercado norte-americano. A exceção ficou aqui por conta de Tóquio. O índice Nikkei caiu 0,26%, mas as outras bolsas registraram alta lá na Ásia. O Banco Central Europeu decidiu manter a taxa básica de juros dos países que compõem a zona do euro em 0,5% ao ano. O presidente do BCE, Mário Draghi, participa neste momento de uma entrevista coletiva para detalhar os motivos que levaram à decisão. O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra também manteve a taxa de juros do Reino Unido em 0,5% ao ano e o programa de compras de ativos de 375 bilhões de libras. O golpe militar no Egito, com apoio popular, que depôs o presidente Mohamed Morsi, desperta preocupações sobre a interrupção de fornecimento de petróleo para o Oriente Médio e pressiona o preço do óleo no mercado internacional. Situado no Egito, o canal de Suez é um ponto-chave para o transporte da produção do Oriente Médio. Pelo canal passam 40% do transporte marítimo de petróleo. O petróleo é negociado acima de $100 o barril. As bolsas da Europa operam hoje com alta até bastante forte. Em Londres, o índice FTSE sobe 2,48%, repercutindo aí a decisão do Banco Central inglês. Participa conosco hoje aqui do Band News Mercado, Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Nosso assunto é o comércio brasileiro. Como é que está o movimento do comércio e, de alguma forma, essas manifestações pelo país que ainda não acabaram, têm reflexo sobre esse movimento? Tem. Bom dia, obrigado pelo convite. Essas manifestações refletem, enfim, tem os danos materiais, em primeiro lugar, né, as lojas, o fato das pessoas saírem menos e o fato das lojas fecharem mais cedo. Então, há um dano, mas eu acho que isso daí não é estrutural, evidentemente, né, o comércio está crescendo menos porque a renda e o crédito estão crescendo menos. E esse é o cenário para a economia brasileira ao longo desse ano? Consumo menor, retraído, comércio com um movimento diminuído? Sim, eu acho que sim, por conta exatamente desse menor crescimento da renda e do crédito. Com relação aí ao que pode crescer o consumo brasileiro, aquele modelo de crescimento pelo consumo já foi esgotado ou a gente tem ainda alternativa nesse sentido, concedendo crédito? Eu acho que está esgotado, porque basicamente o consumo, a produção não consegue acompanhar o consumo por falta de mão de obra e de infraestrutura. Então, à medida que o consumo aumenta a inflação e piora as contas externas. Uma das grandes reclamações era a pressão dos salários, né? Muito forte para os empresários. No comércio, esse movimento ainda está acontecendo? Acontece, está acontecendo, falta mão de obra, está bem apertado e os salários continuam aumentando acima da produtividade, o que representa aumento de custo.
A gente volta a conversar já já. Hoje as bolsas norte-americanas não abrem em função do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Banco Central retirou o prazo limite para pagamento antecipado de exportação. A informação foi divulgada por meio da circular 3.661, que entrou em vigor nesta quarta-feira. A medida facilita a entrada de dólares no país. Em março de 2012, o BC limitou a 1 ano o PA, esse pagamento antecipado para exportação. Até então não havia limites e em dezembro daquele mesmo ano houve uma extensão do prazo para 5 anos. A retirada de dólares do país superou o ingresso de moeda estrangeira em 2,6 bilhões no mês de junho. De acordo com números divulgados ontem pelo Banco Central, é a maior retirada líquida da moeda estrangeira da economia brasileira desde dezembro do ano passado, quando 6,7 bilhões de dólares deixaram o Brasil. E eu volto a conversar aqui no Band News Mercado com Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. A gente vê mais uma medida do governo brasileiro tentando aí atrair capital estrangeiro para cá e diminuir um pouco essa pressão do dólar. O dólar mais alto afeta o comércio? Com certeza, porque encarece os produtos importados e a gente tem que se lembrar também que a própria indústria nacional hoje em dia importa muitos componentes, máquinas, insumos, então também isso encarece a produção. Com relação aí à cotação do dólar, você espera uma pressão mais forte ou com essas medidas ela deve ser atenuada? Eu acho que vai continuar nesse patamar de 2,20 mais ou menos, porque não só pesa a questão externa das incertezas com relação à política americana, política monetária americana, como também o próprio fato que as contas externas brasileiras estão muito deterioradas. O que a gente pode esperar para a economia brasileira ao longo desse ano? Os economistas, segundo a pesquisa Focus, esperam um crescimento abaixo de 2,4%. É isso mesmo? Como o modelo brasileiro está baseado no consumo, o consumo está crescendo menos, provavelmente esse ano vai crescer em torno de 2, até 2,4, eu acho que mais em torno de 2, infelizmente com uma inflação que vai permanecer alta. Esse aumento do câmbio é inflacionário, não tem muito jeito, então assim, vai ser um ano em todo caso melhor que o ano passado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Band News Mercado. E a gente vai ver agora como estão os índices futuros do Brasil, tendência de abertura para a Bolsa Brasileira na sessão de hoje. A gente tem na tela esses dados, sem a referência do mercado norte-americano. A Bolsa Brasileira opera meio sem rumo normalmente, mas hoje temos essa informação importante aí de Eike Batista renunciando à presidência da empresa MPX. A gente tem aqui na tela Ibovespa Futuro no vencimento de agosto, sobe 1,64%, 45.370 pontos, indicando a abertura em alta para a Bolsa Brasileira, pelo menos até o momento. E no mercado de câmbio, o dólar futuro com vencimento em agosto tem queda, repercutindo aí a medida anunciada em torno do pagamento antecipado para atrair capital estrangeiro aqui no país. A queda é de 0,27%, o dólar valendo R$ 2,27. Esta primeira edição do Band News Mercado fica por aqui. A gente volta às 5h15 da tarde com o balanço dos negócios no Brasil e no mundo. Até lá, Núria. E daqui